Temos que começar a olhar para a segunda parte. Eu vou-vos mostrar aqui o que eu tenho lá no site e depois, muito rapidamente, eu estive a fazer uma versão um bocadinho diferente com outro controlador que, como ninguém começou, não sei se não vou pôr lá no site também, mas como lá está o enunciado, podem fazer num ou no outro. O que é que está lá? Para usar um que é mais antigo e que têm que usar duas máquinas virtuais. Isto é o que está lá no site. Portanto, se vocês têm uma máquina virtual, tem lá um link de uma pasta partilhada minha, que é basicamente esta máquina virtual que aqui está. Agora está lá outra para quem tiver Macs, que só tem, para quem tiver Macs, essa não tem, eu não consegui fazer o OVA, mas tem lá um disco, depois é só fazem uma nova máquina, usam aquele disco e fica a máquina. No caso de estarem a usar essa máquina, não vai haver duas máquinas virtuais, porque para não estar a fazer duas, eu instalei o Mininet na máquina virtual do controlador, ou seja, está tudo na mesma máquina virtual. Temos o Mininet, que é o que vai simular os switches que nós vamos controlar, vai fazer o papel agora aqui que fazia o NVIDIA Air, okay? Vai simular os switches, e depois temos a outra máquina virtual que vai, onde vai estar a correr o controlador que vai dizer aos switches como é que ele se vai comportar. As máquinas têm que falar uma com a outra. Eu só pus lá uma máquina virtual esta, porque a máquina virtual do Mininet existe no site do Mininet. A minha estava aqui com um problema, já agora se acontecer, fica, que era eu não estava a conseguir fazer SSH desta máquina virtual para esta, porque isto não tinha não sei porquê, deixou de ter chaves. O SSH precisa de uma chave pública e de uma chave privada, e ele não tinha chave nenhuma. E como não tinha, estava a recusar as ligações, porque depois, como não tinha um par de chave pública e chave privada, não sabia fazer o handshake e mandava isto abaixo. Isto resolveu-se fazendo aqui este sudo ssh keygen -a, isto gera estas chaves todas, uma RSA, que até já nem se usa quase, o DSA, o SDSA, que é que se usa mais agora, okay? Que é que é o YAML, curva elíptica. Porque é que o RSA se deixou de usar? Porque o RSA não é post-quantum safe, não é considerado post-quantum safe. Okay? Este SDSA, que é com latices, há aqui um desses com latices que se considera que é seguro já para post-quantum. E mesmo outro que aqui está, pode não ser, mas é mais, mesmo assim vai levar mais tempo a quebrar do que o RSA, que é de curva elíptica. Mas isto não interessa. A partir do momento em que houve aqui, em que já tínhamos aqui chaves, tive que fazer o restart com o SSH e isto ficou a funcionar. Mas isto, em tirar a máquina lá do Mininet, a princípio não vai acontecer. Embora esta também seja a máquina que está lá, não sei o que é que lhe aconteceu, mas de repente ficou aqui sem isto tinha aqui nos logs, a última vez que eu tinha mexido isto tinha sido em fevereiro, ela estava boa, e agora aqui no dia 31, que foi a última vez que eu tinha tentado abrir isto, não tinha as chaves, e hoje outra vez no dia 7 também não tinha as chaves. Ok, portanto, quem tiver a usar a outra tal máquina que eu pus lá para o Mac, não tem esta parte de fazer o SSH, vai correr o Mininet aqui. Mas tirando este primeiro passo de fazer o SSH, como é que faz o SSH? Aqui na máquina do Mininet vem qual é que é o IP. Já agora outra coisa que tenho que verificar, que eu não sei se vai estar. Aqui nos settings do VirtualBox, na rede, para conseguirem falar uns com os outros, tem que estar NAT Network e não só NAT. Okay? Se tiverem NAT só, as duas máquinas vão ficar com o mesmo IP. Estão a perceber? O VirtualBox vai dar o mesmo IP às duas máquinas virtuais, porque como não é suposto elas falarem uma com a outra, estão a perceber? Não há mal nenhum em terem o mesmo IP. O que acontece é que ela faz NAT para as duas máquinas com o mesmo IP. Com o NAT Network, não. Network quer dizer que ele vai fazer uma rede, vai usar NAT na mesma, mas vai criar uma rede para todas as máquinas virtuais que tiver. Portanto, à partida, sempre que eu vou ter mais que uma máquina virtual, eu devo usar o NAT Network. O setting em NAT é quando eu só estou a usar uma máquina virtual de cada vez. Portanto, vejam, se tiverem problemas, têm que ver se ambas estão em NAT Network. Se tiverem, vem o IP aqui e depois aqui, vou pôr isto maior, senão não se vê nada.
Portanto, se depois de saberem o IP, estou a ver aqui, SSH, -Y é para isto fazer forwarding das sessões gráficas, Mininet é o username, e depois o IP, que eu vi que era o IP da outra máquina, 10.0.0.25. A partir de agora não preciso mais mexer na outra máquina, ela está lá a correr só, estão a perceber? Porque eu vou lançar as minhas simulações do Mininet aqui, nesta linha de comandos, que está ligada àquela máquina. Na outra máquina virtual que eu vi, que tem tudo, fazem também num terminal, só não precisam de fazer o passo do SSH, porque o Mininet está na mesma máquina. Portanto, os comandos que eu vou fazer, que eu vou fazer agora aqui, no outro caso também são feitos aqui, mas sem o primeiro passo de fazer o SSH, e em vez de eu estar na máquina do Mininet, como vemos aqui na prompt, vou estar na mesma máquina, porque vou ter o Mininet aqui na mesma máquina. Tem uma desvantagenzinha, eu estive a ver, não estava a acontecer sempre, mas é que quando eu tenho o Mininet na mesma máquina, ou não tenho o Mininet assim mais isolado, o que o Mininet faz é vai lançar várias, quando lança uma simulação, vai lançar várias instâncias do OpenVSwitch, e o OpenVSwitch, os interfaces do OpenVSwitch vão ver qualquer tráfego de broadcast que apareça no boot onde aquilo está a correr. Portanto, se houver aqui algum software que vocês tenham, que existe aqui na máquina virtual, que lá por trás está de vez em quando a mandar pacotes broadcast, por exemplo, à procura de impressoras, ou seja, aquilo que for, aquilo vai aparecer nos switches do Mininet e, consequentemente, vai aparecer provavelmente na nossa aplicação que está a controlar aquilo, porque nós vamos lá pôr uma regra nos switches a dizer que quando eu recebo um pacote e não sabe o que é que há de fazer com o pacote, para enviar aquilo para o controlador. E, portanto, eu vou ver essas coisas todas a aparecer no controlador. Eventualmente vou ver lá coisas que não me interessam para o trabalho, mas também não é muito grave. Ok? Então, depois, o que é que nós temos? Na máquina virtual, vocês têm aqui um Eclipse. Já é 2019. Na que eu fiz para o Mac não, é um Eclipse novo, mas para correr o Floodlight eu tive que ir buscar um Java antigo, porque o Floodlight só funciona com o Java antigo, já parou de ser desenvolvido há algum tempo. E então eu tive que ir buscar uma versão, tive que ir buscar o Java 8, em vez do Java 21, que é o que o Eclipse novo usa. Mas depois lá no projeto pode-se escolher qual é que é o Java que se utiliza, eu fui lá fazer isso e, portanto, para quem usar aquela máquina não vai fazer diferença. Vai abrir também o Eclipse, vai lançar o Workspace, vai estar tudo preparado na mesma, porque ele já lá está definido na máquina virtual para usar o Java 8 e, portanto, não há problema nenhum. Porquê o Eclipse? Porque o Floodlight usa o end para compilar, portanto, podia ser no VS Code, podia ser em qualquer IDE que tenha, porque todos eles dão para fazer, ou para usar o end ou o Maven para compilar. A questão é que o Eclipse tem lá no próprio projeto do Eclipse um script que transforma aquilo do Floodlight, desculpem, tem lá um script que transforma aquilo num projeto Eclipse, o que permite ele poder lançar no Eclipse carregado no Play, em vez de estar a executar na linha de comandos. E, portanto, seguiu-se esse workflow que está lá. Portanto, o projeto, seja qual for a máquina virtual, a para o Mac ou esta, que vocês usem, esta é do Mac, mas é Intel, portanto é igual para os Windows também. Tem aqui o projeto é open source, portanto todo o código que já existe, que faz coisas complicadíssimas, está cá, vocês podem vê-lo. Nomeadamente, até estão cá módulos que fazem coisas muito parecidas com o que é pedido. Nomeadamente, existe para aqui um módulo, se eu conseguir agora aqui, não vou conseguir com o rato, abrir isto. Inclusivamente, há de existir para aqui um módulo, o VirtualBox faz-me sempre isto com os ratos, pelo menos no Mac. Também não sei qual é que é, já agora também, deixa-me ver qual é que é o sistema que isto está. Pois, isto está muito... esta é do Mininet, pode estar com 1 GB, não há problema nenhum, que esta é fraquinha. Mas a outra convém estar com mais um bocado, e eu não sei com quanta RAM é que isto está. 4 GB devia dar, ok? Pronto. A que eu fiz em casa para o coisa, eu deixei aquilo com o default com 2 e que eu estava sempre a brecar. Estava sempre a falhar. Bom, então aqui... Se vocês depois andarem aqui a explorar, vou tentar abrir isto um bocado.
Vocês veem que estão aqui, estão a ver módulos que fazem de firewall, DHCP server, que é um hub, este forwarding, não sei se faz forwarding olhando para o IP, porque existe aqui um learning switch, alguns. Estão a ver aqui o learning switch? Só que se vocês abrirem o código deste learning switch, ele é muito mais complicado do que o que eu vos peço, porque, por exemplo, tem em conta VLANs. Okay? Então, existe... como é que isto funciona? Funciona por módulos. Depois há um fecheiro onde eu digo quais destes módulos é que eu quero ter a correr. Neste caso, há muitos que eu tirei, porque não estão lá a fazer nada, só vão estar a encher. E basicamente ele está a usar uns mínimos e depois está a carregar um nosso, que nós vamos fazer. E o nosso está aqui neste CGR module, okay? Que é este fecheiro que está aqui. E depois existe aqui um outro pacote, que é uma classe de funções utilitárias que vocês podem usar para criar regras, etc. Agora ainda não sabem o que são as regras, depois podemos falar um bocadinho disso. Okay? Então, isto é em Java, portanto vocês estão habituados a isto. O que é que o código faz que eu vos dou? Ok, portanto, é uma classe que implementa aqui uma série de interfaces. Isto tem a ver com a arquitetura do Floodlight. Os interfaces mais importantes são estes. Implementa este IOF Message Listener e este IOF Switch Listener. As classes que implementam estes interfaces têm uma característica importante, que é que têm que implementar um conjunto de métodos que são chamados, no caso desta interface, são métodos que são chamados quando eu recebo mensagens dos switches. Portanto, isto funciona como? Os switches ligam-se ao controlador, okay? Usando o tal protocolo OpenFlow, chegam à conclusão de qual é que é a versão do OpenFlow que querem usar e depois começam a passar pacotes na rede e depois eu posso instalar regras nos switches a dizer o que é que eles fazem com aqueles pacotes. Okay? Vou criar um match. Este match é criado com cabeçalhos dos pacotes, por exemplo, todos os pacotes que têm uma determinada VLAN, que entraram num determinado porto, que têm um determinado IP, posso fazer de qualquer maneira dessas, e depois tem um conjunto de ações que eu digo que é para ser executada em relação a esse pacote que bate certo com esse match. Ao início, o Floodlight instala lá uma regra que tem um match vazio, ou seja, qualquer pacote que apareça lá, a ação é enviá-lo para o controlador. E eu só vou conseguir ver aqui dentro desta classe esses pacotes porque disse que isto era um Message Listener, portanto que implementa esta interface, e aqui o Switch Listener é uma coisa parecida, mas para as mensagens iniciais de ligação do switch. Portanto, este é para mensagens OpenFlow, este também são mensagens OpenFlow, mas são mensagens OpenFlow iniciais, ou seja, o switch ligou-se, o switch desligou-se, o switch está ativado, coisas assim, estão a perceber? Ok? Isto depois é construído com o primeiro... Onde é que ele está aqui? Isto é o comando receive. Portanto, isto começa por este startup aqui. Aliás, começa por este init. Isto é a primeira coisa que é chamada quando é criado um objeto destes. Isto não é criado por nós. Okay? Nós estamos a fazer um módulo. O Floodlight é que quando nós pomos o Floodlight a correr, como eu digo lá que quero executar este módulo, ele vai criar um objeto deste tipo e vai executar este init. Quando executa este init, passa-me aqui este objeto especial que é este context aqui, que vai servir aqui para uma série de coisas. O que é que eu estou a fazer aqui? Estou a criar aqui um hash map que vai servir para guardar o mapeamento dos MAC addresses para os portos. Este hash map, se repararem, é um hash map que depois tem outros hash map lá dentro. Porquê? Porque eu preciso de um por cada switch. Certo? Cada switch tem a sua tabela de MAC. Só que isto vai estar tudo no controlador, porque os switches são estúpidos. A única coisa que fazem é as regras que eu lá puser. Portanto, eles não guardam tabelas, não guardam nada. As tabelas vão estar aqui. O que eles vão guardar é regras do que é que fazem com aquele MAC depois. Okay? Então, esta parte, isto é um hash map que mapeia portos para MAC addresses e depois tem um segundo hash map que é uma coisa destas por cada switch. Portanto, eu vou usar um hash map para encontrar para aquele switch um value que é outro hash map e depois nesse hash map tem um value que é o port, aliás, tem uma key que é o MAC address e depois um value que é o port. A partir deste objeto context, isto vai buscar aqui este Floodlight Provider Service, vai buscar também este Switch Service, que estão declarados lá em cima,
e depois faz aqui um log que aparece aqui a dizer que isto iniciou. Module started. Isto depois corre este startup. Okay? Este startup vai fazer o quê? Vai pegar neste Floodmite Provider Service que ele foi buscar aqui ao context e vai chamar estas funções. O que é que estas funções dizem? Dizem que eu vou ouvir mensagens deste tipo. Estão a ver aqui? Packet in, flow removed e error. Isto, se eu quisesse escutar nesta classe, se eu quisesse que uma callback seja chamada quando aparece outro tipo de mensagens, teria que acrescentar aqui esse outro tipo de mensagens. Portanto, eu teria que pôr aqui mais add OF flow message listeners ou F-type com outros tipos. Aqui, para fazer o que nós queremos, basta recebermos esta mensagem do tipo packet in, esta outra mensagem que é o flow removed e as dos errors que estão aqui só para podermos ver os erros. Outra coisa que eu estou aqui a fazer é no switch service, que também está a ser criado aqui, estão a ver, a partir do mesmo context, no init. Neste, eu vou dizer que sou um switch listener, chamando este método. E vou passar esta classe, estão a ver? Em todos isto eu estou a passar esta classe como parâmetro. Portanto, isto o que vai fazer é vai registrar lá que este objeto desta classe é para chamar uma callback aqui quando eu recebo uma packet in, quando eu recebo um flow remove, quando eu recebo um error, e também é para chamar umas callbacks daqui quando eu recebo eventos relacionados com o switch. É o que este add switch listener faz. Pois, continuando neste startup, o que é que eu vou fazer aqui depois? Estou aqui a ir ver se tenho num fecheiro, se vocês não mexerem no fecheiro que não vão mexer, isto vai dar tudo false, portanto, na verdade, ele vai usar, para esta condição, ele vai usar o que tiver no fecheiro, ou então vai usar o que está definido lá em cima. Isto é uma constante, uma variável que está definida lá em cima, que é inicializada com um valor. Depois ele aqui vai ver se no fecheiro existe outro valor, se existir outro valor substitui, se não existir mantém o que está aqui. Como vocês não, em princípio não vão mexer no fecheiro, ele vai ficar com o que vocês puserem lá em cima. Portanto, ele vai aqui simplesmente estar a preencher essas variáveis, que vai ser usado depois para fazer coisas. E depois aqui, isso que eu estava a ver aqui, ele algures, como eu fiz este add flow messenger, quando ele receber mensagens, portanto, há aqui umas coisas que vão ser chamadas. Estão a ver? Os switch listeners, ele vai chamar estes que aqui estão. Quando um switch é adicionado, chama este, que não está aqui a ser feito nada. Quando um switch é removido, ele vai chamar este método, que também não está a ser feito nada. Quando ele é ativado, chama este, que também não está a ser feito nada, mas por acaso para o trabalho, vocês provavelmente vão precisar de fazer alguma coisa aqui neste switch activated. Este switch activated é um bom sítio para vocês instalarem uma regra inicial. Assim que o switch se liga, eu ponho lá uma regra inicial, se eu quiser que o switch faça qualquer coisa logo ao início. Portanto, estes têm todos a ver, estes métodos têm todos a ver com o facto de eu ser um switch listener. Depois tenho aqui, estes estão no fim porque eu já acrescentei aqui isto, porque esta classe não era um switch listener. Depois tenho aqui o command receive, estão a ver aqui? Aliás, isto chama-se, o nome da função é receive, o command é o que ela retorna um objeto do tipo command. Okay? Por isso é que vocês estão a ver aqui, estão a ver return, command, é o objeto daquele tipo command, e depois, no nosso caso, só nos interessam dois tipos de objeto, ou ele é um continue, ou ele é um stop. O que é que quer dizer ser um continue ou um stop? Sempre que eu faço aqui um return disto, o que isto vai fazer é esta classe vai terminar, ou não vai terminar, mas acabou o que esta classe estava a fazer, que neste caso era executar este command receive, e o que ele vai fazer é vai retornar isto para os outros módulos e se tiver contínuo o pacote, imaginem que eu recebi aqui um pacote, o pacote é passado para esses outros, se eu tiver stop não, para ali. Aqui se for um error eu quero fazer contínuo, se for outra coisa qualquer eu também quero fazer contínuo, se for um packet in ou um flow removed vamos ver. Então o que é que eu vou fazer? Podia ter o código aqui, mas por uma questão de organização está em dois métodos. Okay? Podia estar aqui, eu podia fazer aqui o código todo que eu quero fazer quando recebo um packet in. Mas isto vai ser o grosso da implementação. Eu vou fazer quase tudo aqui dentro. Por isso é que está aqui um processo, um método, que é para não estar aqui o código todo. E vocês vão fazer basicamente tudo nestes dois métodos aqui, porque a lógica do OpenFlow vai ser toda aqui. Eu recebo um pacote, no processo packet in eu tenho que dizer ao switch o que é para fazer com aquele pacote. E depois o flow remove é quando uma regra que eu instalei expira e eu também quero saber coisas nessa altura e também quero fazer coisas nessa altura. Então tenho estes dois métodos.
ambos vão retornar uma coisa do tipo command. Já agora, o process packatin, no nosso caso, vai retornar um command stop. Porquê? Porque se eu vou dizer ao switch o que é que eu quero fazer com o packet, eu não quero que aquilo depois passe para os outros módulos e depois os outros módulos que já existem, como por exemplo este learning switch que já para aqui existe, etc., me contradigam, estão a perceber? Portanto, eu recebi o pacote, vou ao switch e vou dizer, olha, é para fazeres X. E depois a seguir passava isto para outro módulo e o outro módulo ia lá instalar outra regra contrária porque fazia outra coisa. Então este processo packeting vai fazer um stop no fim. Ok, pronto. E isto aqui tem, agora para já não vale a pena, é só vocês conseguirem pôr isto tudo a mexer e depois então começarem a pensar nisto. Open Declaration. E agora reparem, aqui ele recebe o quê? Um objeto que diz qual é que é o switch onde o pacote foi recebido, o próprio pacote, que é um objeto deste tipo, e depois aqui um objeto do tipo Floodlight Context que me serve para ver várias coisas. Okay? Então, a partir deste objeto context aqui, estão a ver, consegue-se obter o pacote que estava o que vinha dentro do pacote, o que vinha dentro deste packeting, estão a ver aqui com este context PI payload. Isto é o que vem dentro da mensagem OpenFlow e o que vem dentro da mensagem OpenFlow é um pacote. No nosso caso vai ser um pacote Ethernet. Por isso é que eu aqui estou a dizer que isto é deste tipo Ethernet. Estão a ver? Depois, a partir deste pacote Ethernet, eu consigo ir buscar o source MAC address, o destination MAC address, guardar isto nestes objetos MAC addresses. Se for igual a null, estou só a inicializar isto com o none, para eles não ficarem a null. Depois, começo a fazer coisas com os MACs, estão a ver? Isto é um I bitwise, para ver se isto é uma BPDU do spanning tree, porque aqui não queremos saber disso para nada. Não vai haver spanning tree. O controlador está a controlar as coisas, está a aprender, é que vai dizer quando é que há flood e quando não há flood, e para já não vamos usar uma topologia com loops, vamos fazer uma árvore. Okay? Portanto, basicamente o que é que está aqui a acontecer? Se isto for um reserved address, normalmente são as BPDUs, ele não faz nada. Okay? Faz return command stop e basicamente é um black hole. Apareceu ali a BPDU, ela morreu. Okay? Não vai para lado nenhum. Faço command stop, como não faço nada com o pacote, não envio de volta para lado nenhum, ele desaparece. Se for broadcast ou multicast, aliás, se não for broadcast nem multicast, é os que nós vamos tratar. É um pacote unicast, certo? Não existe um método, por isso é que está feito assim. Não existe um is unicast. Só existe para ver se é broadcast ou multicast. Estão a perceber? Por isso é que isto está feito aqui pela negativa. Portanto, se não for broadcast nem multicast, entra aqui e o que é que ele faz agora? Simplesmente manda o pacote de volta com flood. Portanto, é um hub. Okay? É como se eu tivesse ligado os cabos todos uns aos outros, tenho um domínio de colisão gigante e é um hub. Okay? Não está a fazer switching. Cada vez que recebe, o switch recebe um pacote, não sabe o que é que há de fazer, envia para mim, vem parar aqui. E eu mando de volta para o switch e digo para ele fazer flood. E digo para ele fazer flood. Okay? Depois está aqui uma série de código comentado para dar pistas e depois ele faz return command stop. Na process flow removed é chamado quando eu recebo, quando um fluxo expira, uma regra, e o que eu vou fazer aqui é vou ver qual era o match dessa regra e depois tenho acesso às estatísticas dessa regra. Portanto, este vai ser fundamental para fazer a parte de guardar as estatísticas TCP. Portanto, vocês vão ter que fazer umas regras específicas para o TCP e depois, quando aquilo acaba, a regra expira. Quando a regra expira, é chamado este flow removed. Neste flow removed, vocês chamam as estatísticas daquilo e guardam no fecheiro. Ok? Pronto. E isto é o grosso modo da classe, depois o switch command, mas isso depois vamos vendo ao longo das semanas. Para a semana depois posso explicar um bocadinho disto, depois já temos falado do OpenFlow. Explicar um bocadinho também aqui de como é que funciona o OpenFlow. E depois aqui o que está é um método para instalar regras no switch, portanto recebe aqui o switch, o table ID e depois permite instalar uma regra. Esta regra já tem que vir mais ou menos construída, já tem que ter construído o match criteria, quer dizer quais é que são os pacotes, etc. Então, isto para ser executado, vocês vão ter aqui, em ambas, na máquina virtual que eu estive a fazer também que dá para o Mac, também lá está, tem aqui este Floodlight Default Configuration,
que é o que ele vai executar. Portanto, ele vai fazer o build. Portanto, quando vocês, aqui, quando vocês alteram, quando fazem aquela receita, ele já vai fazer o build do end. E a princípio já vai efetuar as mudanças. Depois ele começa aqui a fazer uma série de coisas. Vocês aqui mostram uma data de mensagens. Se vocês poderiam fazer isto num terminal correndo o jar, ou seja, fazendo o Maven, o build, e depois irem correndo o jar que ele guarda numa diretoria target do terceiro jar, e depois poderiam ir executar esse jar e iam aparecer estas mensagens só que no terminal onde vocês estavam a correr aquilo. Portanto, isto vai andar e vocês sabem que isto está bom, vai aparecer aqui, estão a ver aqui o CGR Module Started, apareceu aqui, que era aquele lock que estava ali no init desta classe. Alguns para aqui ele vai dizer que está a escutar ligações OpenFlow no porto 6653 e nessa altura podemos então ir para o Mininet e iniciar uma simulação. Os switches vão ligar-se aqui, nós vamos ver aqui as mensagens e depois podemos fazer os testes. Ok? Ele já deve ter aparecido aqui alguns. O Listening for Switch já estava ali o CGR. Isto agora está um bocado lento aqui com esta resolução. Exato, pronto. Listening to OpenFlow Switches no porto 6653. E agora, se eu ligar, tenho aqui então o meu SSH para a máquina do Mininet. Se fizerem nesta versão, este "-e", já vos vou explicar para o que é. É para o environment passar, que é para eu conseguir ter terminais gráficos. Na versão da máquina virtual para a Apple não é preciso isso, porque está tudo na mesma máquina virtual, portanto não é essa questão. Portanto, ele abre ali os terminais. Então eu vou correr, isto é sudo, mininet, e depois isto está lá aqui não tem vez nenhuma, acho eu. Não tem. Isto só tem. Estava a ver aqui se alguma vez tinha feito o comando. Quando depois já tiverem feito uma vez, ele já vai estar aqui, portanto não vão ter que estar a escrevê-lo todo. Sudo, "-e", isto é mininet, depois acho que é menos topo. Tenho que abrir aqui, iniciar. É este. Boa. Agora é só para me chatear. Deixa eu ver se estava aqui. Na verdade só preciso ver. Não preciso natural. Não sei como vou ver isto. Launch. Como é que era isto? Open Words. Isto está mesmo marado. Então espera aí, abrimos aqui abrimos aqui no PDF. Abrimos aqui o PDF no site. Então, onde é que ele está? Está aqui por baixo. Menos topo, não parecia. Agora. Menos topo. Menos topo, espaço 3. 2. Isto é para ser uma árvore com 2 níveis. Depois, isto está. Não funciona até.
Depois, o menos menos Mac é para ele pôr os Macs todos sequenciais, não é obrigatório. Ele vai fazer é que vai pôr todos os hosts, vão ter o Mac 0000001, 0000002, em vez de ter o Mac com calhas. Portanto, mais fácil de fazer troubleshooting. Menos menos Mac. O menos X é para ele abrir, vamos ver se funciona bem aqui o forwarding, é para ele abrir terminais para cada um dos hosts, porque ele vai criar uma raiz e duas folhas, porque é uma tree com dois níveis só, portanto só tem a raiz e duas folhas, 3 switches. E depois mete 2 switches em cada uma das folhas, 4 hosts. E ele vai-me abrir terminais para esses hosts todos. E nos terminais eu depois posso fazer comandos pings e perfs, por aí fora. E depois agora aqui a parte importante, que é o controlador, ok? Sendo que por acaso acho que é este IP. O que é que tem que pôr aqui neste IP? Este IP tem que ser o IP da máquina onde está a correr o Floodlight. Para a máquina que eu fiz para os M1s, para os M's, não são M1s, da Apple, está tudo na mesma máquina, aquilo é só usar o IP da máquina, com aquele porto. Aqui tem dois IPs diferentes, a da máquina virtual do Floodlight é este, acho que é este o 10215, por acaso, e o porto é este 663, portanto isto é menos controller, igual a remote, não tem espaço sem nada, não. Portanto isto é menos controller, igual a remote. Depois é vírgula IP, vírgula port. Vírgula IP igual, e isto é o 10.02.15, tenho quase certeza que é isto, vírgula port igual 6. Aqui ele dizia aqui, já não vimos. Onde é que era o porto? 6653, está aqui. Porto onde ele está à escuta, 6653. 6653. E agora, esta última parte, ele agora se eu fizesse assim, nesta máquina, neste mininet que está aqui, como é um Ubuntu já antigo, está a usar um OpenVSwitch mais antigo. E portanto, mas mesmo assim ele vai tentar ligar-se usando o OpenFlow 1.5. Okay? O esqueleto da função está feito para o 1.3, por isso é que tem que ter aquela última parte que eu vou pôr agora para dizer ao OpenVSwitch para usar o OpenFlow 1.3. Quem usar a máquina da Apple, como eu instalei aquilo na máquina e aquilo é um Linux mais moderno, vão aparecer uns erros aqui, uns warnings que não liguem, tem a ver com o facto de algumas partes das mensagens já não serem bem iguais naquela implementação, e como o Floodlight é mais antigo, dá uns warnings, mas ele faz a funcionalidade na mesma que eu já estive a ver. Dá lá umas exceções, mas as exceções, todas as exceções que forem no handshake inicial, quando ele está a trocar o handshake inicial de 1.3, são exceções porque aquilo dá lá umas mensagens diferentes, mas ele avança na mesma. Portanto, e aqui depois é o controlador, que é espaço menos switch, espaço menos switch, e agora as opções é sempre pegado, acho eu. Não, espaço OVSK, agora aqui é tudo muito OVSK, vírgula. Aqui cuidado que às vezes fica, por exemplo, isto tem que ser mesmo OpenFlow com este F maiúsculo aqui. Protocols igual. Protocols igual. E agora Open só pode ter o O e o F maiúsculo. Às vezes a gente mete aqui este L maiúsculo no meio disto e depois dá a asneira. Ele queixa-se. E é disso que não está a conseguir ligar-se. E primeiro que a pessoa veja que é por causa do L maiúsculo, que ele não está a reconhecer aquilo. Acham, mas por que ele não está a reconhecer o OpenFlow 13? Ele não está a reconhecer o OpenFlow 13 com o L maiúsculo ali. Porque tem que ser, o L é minúsculo. Portanto, cuidado com isso. OpenFlow 13. Se estiver a dar asneira, vejam. Pronto. Estão a ver? Ele ligou, conseguiu ligar-se ao controlador, porque deu aqui Adding Controller. Se não conseguisse, ele dizia Unable to Contact Remote Controller, aparecia ali. Ele não abriu, foi os hosts, não sei porquê.
Não, abriu os hosts, mas não abriu não fez este momento X. Já está a abrir. Ok, cá estão. Estão a ver? Para abrirem isto, está um bocadinho lento, não sei porquê, aqui no meu PC. Para isto acontecer, foi porque eu pus ali o menos X, porque eu pus este menos E maiúsculo aqui, porque se eu não puser este E maiúsculo aqui, ele não passa o environment, quando eu faço o sudo, não passa o environment e o X-forwarding é autenticado. E, portanto, se ele não passar o depois diz que authentication failure e não aparece. Ok? Portanto, tudo certo. Agora, reparem, isto quando ele se ligou, apareceram aqui umas mensagens. Estão a ver? Switch Manager, OpenFlow version will be advertised to switches. Não, isto era onde estávamos. Depois ele aqui já se ligou aos switches. Estão a ver? Negotiated OpenFlow version of OpenFlow 3. Ligou. E agora, o controlador tem uma interface web que permite ver a topologia, que regras é que estão instaladas enquanto estão a fazer testes. Porque isto agora, ele já vai fazer testes. Agora, isto é, se vocês é localhost, está mesmo lento. Não sei se é porque eu podia pôr mais RAM nisto ainda. Localhost, eu acho que isto está no porto 8080. E depois aqui é o i /index HTML. Deixa eu ver se eu me lembro disto. HTML. Não sei se é isto. É isto, é. Está bem lento. Estão a ver? Isto ele tem esta página do controlador. Estão a ver aqui? Porquê que não tem switches? Devia ter switches. Eles estão cá ligados. Estranho. Ele está a dizer que estão cá ligados. Eu cá para mim isto ainda não ligou ali porque isto está mesmo muito lento. Aqui no meu computador. Estão a ver? No meu switch connection ele tem aqui tudo. E isto não caiu. Portanto ele tinha que aparecer aqui. Ou eu não estou a abrir aqui o coisa certo. Não, estão aqui, já cá estão. Estão a ver? É uma questão de tempo. Já cá estão os três. Isto tem estes Macs assim, porque eu pus aquela opção do menos Mac. Ficaram com estes Macs assim. Se virem aqui a topologia, está cá a minha árvore. Está cá a minha árvore com os três switches. Já estão eles. Não se vê em hosts porque ainda ninguém fez nada. Estão a ver? E se eu puser aqui o rato em cima, esta é a maneira mais rápida de ver. Só que isto está mesmo lento. Estão a ver? Isto é a única regra que lá está escrita, que é match vazio, actions, output controller. Então agora, por exemplo, o que é que vocês podem... a primeira parte é só transformarem isto de um hub num switch. Então, o que é que tem que acontecer? Vocês vêm aqui, por exemplo, e fazem ping de um lado para o outro. Como é que vocês sabem? Ele vai funcionar, porque isto está a fazer flood, vai chegar lá. Okay? Agora, eu posso é ver aqui, usar o TCP dump. Eu estou a pôr aqui estas opções só para se ver melhor. Não achei de cor, tenho que fazer só com coisa, mas com estas opções ele mostra mais informação sobre cada pacote. É "-n, "-i". "-n", "-i", e depois metem aqui o H1 ETH0 com 2 pontos, não é? Não, H1 é com traço. H1 e isto é o interface ETH0. Ok? Pronto, e agora tudo o que chegar aqui vai aparecer aqui. Até me admira não estar a aparecer aqui, exato. Estão a aparecer aqui estes LLDPs, estão a ver? O que é que são estes LLDPs? Porque o módulo de descoberta de topologia, por isso é que ele consegue mostrar os links do controlador, está a funcionar. Estes switches são completamente, não têm controle plano nenhum. Ou seja, vocês quando usam aí um Cumulus Linux, eles têm LLDP, mas é o próprio Cumulus Linux faz boot e está a fazer isso. O LLDP é um pacote, é uns pacotezinhos que aquilo envia pela porta, o outro switch recebe e eles detectam que tem um link, estão a perceber? Ali. Este faz isto
programando coisas. Ou seja, ele está a mandar criar um pacote LODP, está a mandar para o switch e a dizer para fazer flood. E depois, quando chega ao outro switch, como está lá aquela regra que manda para o controlador outra vez, o controlador fica a saber que existe aquele link. Porque ele mandou-me enviar para todas as portas, estão a perceber? A seguir recebe um pacote a dizer que recebeu na porta tal, e é aquele pacote, ele sabe que saiu de um lado de uma porta e de outra porta, ele sabe que existe este link. É por isso que está aqui a aparecer os LDPs. Agora reparem, eu vou fazer um ping do 3 para o 4. Não devia de aparecer no 1, certo? É do 3 para o 4. Se isto fosse um switch não apareceria. Mas aqui vai aparecer porque isto está a mandar para todo lado porque é um hub. Os endereços são sempre 10.0.0. O número do host. Se é o 4, é o 4. Ok? Então eu estou a fazer o ping para o 4. Estou a receber as respostas. Está tudo bem. Mas se vocês virem, está a aparecer aqui. Olha aqui os SMPs. Está a chegar a todo lado. Se eu fizer aqui o TCP-DUB, já agora podem usar aqui os cursores, porque os comandos, isto na verdade é tudo o mesmo sítio, portanto ele até há de estar para aqui o comando. Caso não está, mas devia estar. H4 ETH0. Estão a ver? Ele também está a chegar aqui. Está aqui os ICMPs, ao 4, que é o que é suposto, e ele está a enviar o reply, mas está a aparecer também aqui. Estão a ver? Está a aparecer em todos. O primeiro passo vai ser deixar de aparecer em todos quando vocês programarem o switch. Eu tenho aqui outra coisa a funcionar, por acaso esta está a fazer demais, e o que falta para vos dar aquilo para a mão é pôr aquilo mais limpo. Isto é o floodlight está a ficar antigo. Existe um controlador muito mais moderno e que continua a existir e que é backed por uma data de fabricantes de switches, que é o ONUS. E depois existe outro que é o OpenDaylight e esse é o contrário, esse é um projeto que foi feito por operadores, service providers. E eles é que construíram esse, enquanto o ONUS foi feito por fabricantes. O ONUS, na verdade, é bastante parecido com isto. Okay? Se vocês forem, tivemos a ver este código aqui, se vocês forem ver o código do ONUS, porque o ONUS acho que até pegou o Floodlight, até foi um dos inícios do ONUS. Mas é mais recente. Okay? Portanto, eu agora vou parar aqui este. O que é que eu fiz para esse? Também posso pôr lá. Vou parar aqui este controlador. Aqui não vos vou conseguir mostrar com terminais, porque não tenho aqui uma máquina. Porquê? Já vou explicar. Porque para esse, isto está feito num container. Ok? Tem este projeto, isto está feito num container. E o que é que este container faz? Este container tem tudo o que é preciso para correr o ONUS, mas não tem o mininet. Okay? Podia ter um mininet, mas o mininet é uma chatice de pôr a funcionar num container. Porquê? Porque usa o OpenVSwitch. Okay? Não é que o OpenVSwitch não se consiga pôr a correr num container, até porque os containers também têm uma espécie de um OpenVSwitch, também têm uma espécie de rede para se ligarem, mas normalmente é o Docker lá por baixo que faz a parte da rede. Não é? Então é manhoso. E então pode-se fazer é o quê? Ter um container, para não ser uma máquina virtual, também podia ser, mas eu fiz num container, porque já que estava a fazer isto de novo, fiz já com uma tecnologia mais moderna também. Está dentro de um container e depois o que é que acontece? Apesar de estar dentro do container, o container tem o porto 6653 exposto. O porto 6653 é onde o mininet se liga, certo? Ao controlador. Acabámos de ver há bocado. Portanto, isto estar a correr dentro de um container não tem problema nenhum. Inclusivamente, a máquina virtual do mininet consegue se ligar ao container. Porque a máquina virtual está ligada, o VirtualBox liga a máquina virtual ao host, ao sistema anfitrião, e o sistema anfitrião tem lá o Docker, estão a perceber? Por sua vez o Docker consegue ligar aquilo ao sistema anfitrião também. Então, este aqui é mais limpinho, no sentido em que vocês só veem o código onde estão a mexer. Estão a ver aqui no Java, só tem mesmo o vosso Learning Bridge. E agora, se vocês virem, isto tem para aqui coisas parecidas. Este está implementado mesmo todo e está a fazer coisas a mais. Estão a ver? Também tem aqui exatamente um hash map com a mesma arquitetura, em que tem um hash map que é o switch,
e depois o valor é outro, o hash map, um é o MAC address, outro é o port number, portanto isto até está implementado da mesma maneira. Tem aqui o activate, isto é diferente, porque a maneira do ONUS ativar módulos, já vamos ver, sou eu que vou lá dizer quais é que eu quero ativar, em vez de ser um fecheiro, vou lá dizer que quero ativar este e este. Portanto, mas isto, o que é chamado primeiro é este activate, estão a ver aqui, e depois quando é desativado é este deactivate. E depois isto aqui também está a implementar uma interface que é este packet processor e também recebe um context que é o pacote, estão a ver? Depois aqui recebo o pacote, transformo o pacote num pacote Ethernet, que é aqui muito parecido com o que estávamos a fazer no Floodlight, parecido em termos de algoritmo, as coisas têm outros nomes aqui, porque depois eles foram evoluindo as classes, mudaram os nomes às classes, portanto isto já está diferente. Estão a ver? MAC address, estou a ir buscar o MAC address, da mesma maneira que ia buscar do outro lado. Depois aqui já está a fazer o switching, ou seja, ele já está a guardar, ou seja, está mais complicado, porque eu estava a ver se isto funcionava e ainda não testei a 100%, isto está a fazer, e isto nem sequer está a fazer o que vos é pedido, porque este está a limitar as ligações TCP e não todas as ligações. E o que vos é pedido é limitar todas as ligações, ou seja, um host só pode falar com X outros hosts, seja TCP ou não. E este aqui só está a fazer isto para o TCP. Estão a ver? Tanto que depois está aqui uma função à parte para quando o pacote é TCP, mas isto está tudo a mais, isto depois era tirar tudo daqui e pô-lo só a fazer flood. Portanto, basicamente, em vez de eu fazer o que está a fazer aqui, que é aprender o MAC de origem, estão a ver? O source MAC, e a porta onde ele entrou está a ser guardada se ele ainda não existia, e depois está a ver se é um pacote TCP, começa por ver se é IPv4, se for um ping também vai ser IPv4, portanto também vai entrar aqui dentro, mas depois já não entra aqui, porque não é protocolo, já não há TCP, portanto já não vem para aqui, continua, e depois o handle TCP packet faz isto, e há de estar para aqui, depois se instala regras, pronto. Este está mais complicado, mas estão a ver, não é muito diferente. A filosofia não é muito diferente. O que é diferente? Eu vou pôr num instante aqui uma simulação também ligada a este, só não vamos ter os hosts, porquê? Porque como isto é a máquina virtual, e a única máquina virtual que eu tenho aqui do Mininet não tem parte gráfica. Como não tem parte gráfica, não vou conseguir fazer o forwarding para aqui. Quer dizer, posso tentar fazer SSH com o "-y" a partir aqui do terminal do VS Code, não sei se funciona. Mas depois tinha que ter aqui também o X11 a funcionar. Mas eu tenho o X11, deixa eu ver. Como é que eu tenho o X11? Tenho aqui o X4. Pode ser que ele até coma isto. Esta aqui podia ir à vida. Espera aí, vou desligá-lo. Só está aqui a encher. Só está aqui a queimar recursos. Portanto, aqui vou desligar esta, porque nesta implementação não estou a usar o Floodlight, não preciso desta. Vou desligá-la. Vou manter a do Mininet porque vou continuar a precisar do Mininet. Agora o Mininet até está a correr. Vocês vão ver que se eu deixar o Mininet a correr e puser o do ONUS a correr, aquilo vai se ligar ao ONUS. Porque o Mininet perdeu o controlador, mas está sempre a tentar outra vez naquele porto ligar-se. Estão a perceber? Não vai porque este aqui não está no mesmo IP. Portanto, vai ter que fazer o comando outra vez. Porque o ONUS não está no mesmo IP agora. O ONUS está no IP da minha máquina. É mesmo o IP da minha máquina, porque como eu estou a correr dentro de um container, ele está a correr no IP da minha máquina. Então, o que é que isto faz? Vocês fazem o reopen in container, que é a única coisa que eu fiz aqui também. Isto chegou ao fim, acho que está bom. Agora deixa eu ver se isto funciona, porque eu experimentei isto aqui. Eu vou abrem um terminal e isto tem este build.sh. Este build.sh, o que ele vai fazer é fazer só o build daquele fecheiro Java que eu estava a mostrar. Okay? Vai fazer o build daquilo, vai produzir um já com aquilo. Vai usar um Maven para isso. Okay? Manda aqui umas mensagens, build, estão a ver, ele usa o Java 11, o ONUS, está a fazer o build. Boa, agora não tem esta diretoria.
Porque isto agora tem outro nome, bolas. Espera lá, é que olha, isto é uma correção que tem que se fazer lá. Porque isto... onde é que ele está a ir buscar aqui esta diretoria? Não, é que isto não é fixo. Isto não é fixo. Isto não é fixo em lado nenhum. Ele vai buscar isto às variáveis de environment. Ele tem aqui. Não, isto é o user, a password. Aqui não é. Learning bridge default. Não, está hard-coded. Não devia. Ok? Porque isto no repositório do GitHub que eu fiz, o repositório chama-se ONUS. Chama-se ONUS SDN. E, portanto, quando vocês fizerem o clone, foi o que eu fiz agora, para fazer como vocês fariam, isto fica na diretoria ONUS CDN, não fica naquela. Portanto, o problema é este. Isto tem que estar assim. Assim. E agora, se eu guardar assim, já deve dar. Pronto. Ele demora um bocadinho a fazer o build. Isto cria um jar. Isto aqui é um bocadinho mais... O ONUS é um bocadinho mais chato que o outro faz o play, também demora um bocadinho a arrancar, mas quando vocês fazem alterações não precisam... Também precisam de fazer o build, mas o Eclipse faz o build. Aqui vocês vão sempre correr este script. Sempre que fizerem uma alteração vão ter que correr este script para ele fazer o build. O que não vão precisar de fazer, só precisam de fazer uma vez, é o que eu vou fazer a seguir, que é iniciar o ONUS. Okay? Portanto, isto a única coisa que ele está a fazer é criar o jar. Eu até posso abrir aqui já outro terminal. E neste outro terminal eu vou fazer... Tenho aqui instruções. No Get Started. Esta parte já está. Correr o build SH também já está a fazer no outro lado. E agora vou começar o ONUS. O ONUS tem que fazer aquilo que está ali. CD tem que ir para a instalação do ONUS. Podem usar o tab. E agora aqui está na diretoria bin. ONUS Service. E agora faço Start. E ele vai começar. Ok. Depois podem... Este terminal mantenha-no aberto, porque quando fazem o Start, ele depois fica aqui parado a dar um info que já está à espera de ligações. Não sei o quê. Portanto, ele vai aqui fazer esta coisa toda. Estão a ver? Já abriu aqui os portos. Se nós formos ver aqui nos portos, já vai haver um porto à espera no 6653. O que é que não há ainda? Não há a nossa aplicação que eu não pus lá. E não há módulo nenhum de jeito a funcionar, porque eu também não liguei módulo nenhum. Porque há aqui uns módulos que convém estarem ligados. Por exemplo, o LLDP, para ele descobrir a topologia. Para vocês depois conseguirem ver no interface gráfico, que aqui também tem, no interface web. Pronto, eu até vou abrir aqui já o outro também. Isto é a melhor maneira de ter aqui até os terminais todos abertos. Volto aqui ao início, ver se ele já terminou. Estão a ver, já terminou. Já criou. Portanto, este também já deve ter feito start. Podem depois no fim fazer isto para ver se ele está a correr. Mas deixem cá ver. Ele ainda está aqui a carregar. Mas ele para, quando estiver já a correr, ele para. Fica aqui no listening. Exatamente. É este updated node state to ready. E, em princípio ele aqui já está feito. Então agora o que é que falta? Agora podemos abrir o ONUS CLI, que é o ONUS tem um CLI para eu poder gerir quais é que são os módulos que eu vou ter a executar. Sim, está, ONUS. Aqui está muito pequenino, tá? Ali vocês estão a ver grande, mas eu aqui estou a ver minúsculo. Ok. A autenticação também diz aqui, password ROX, estão a ver? Isto está tudo escrito aqui no Getting Started. ROX. Não sei se escrevi. Pronto, entram aqui no CLI do ONUS e agora o que é que vamos fazer a seguir? Instalar o nosso, estão a ver aqui, isto está mal, porque isto vai passar a ser, como é que eu disse que tinha mudado isto? ONUS SDN, não é? ONUS, é com maiúsculo ou não? Está aqui, ONUS é o SDN, é com maiúsculo, o ONUS é o O minúsculo, assim, ONUS SDN.
Isto vai ter que ser assim. Isto aqui é só documentação, só estou a pôr, que é para depois no GitHub fazer o upload disto e isto ficar bem. Qual? Aqui, exato. Pronto, é só porque assim depois podem copiar daqui. Estão a ver, escusam de estar a escrever os comandos. Fazem isto. Aqui entra. Já está instalado, estão a ver? Depois, às vezes a seguir, é este comando de baixo, estão a ver? Em vez de ser bundle install, é bundle update. Ou seja, porque ele já lá está, só foi alterado, é bundle update. Ou seja, estes comandos vocês só precisam de fazer. Agora vou fazer mais alguns para pôr os primeiros módulos. Só precisam de fazer a primeira vez. Depois, enquanto estiverem a trabalhar, depois param a sessão, quando voltarem a primeira vez, têm sempre que fazer isto. Têm que voltar a iniciar o ONUS, ir ao CLI, instalar o bundle e instalar os outros módulos. E pôr os outros módulos que vocês quiserem que ele esteja a executar. Depois, quando alteram o código vosso, só têm que vir fazer este comando aqui do update. É só fazer o build.sh, esperar que faça o build e depois vir ao outro terminal e fazer. Tenham um terminal sempre aberto com o ONUS CLI. E depois façam o bundle list. Desculpem, fazem o bundle update. Agora, eu aqui sugiro este é fundamental, porque senão ele não vai conseguir receber mensagens OpenFlow. Porque o ONUS é um controlador que pode ser usado, por exemplo, para fazer RESTconf. Para usar o RESTconf ou outra API qualquer. Ok? Portanto, se vocês quiserem, aqui como vamos fazer com o OpenFlow, têm mesmo que adicionar este. Portanto, vamos fazer. Este host provider também é interessante porque é coisas para descobrir os hosts e não sei o quê. O que eu não sei se vale a pena ter ou não é este forward, mas para já está aqui, porque o vosso módulo vai tratar do forwarding, estão a perceber? Portanto, este forwarding, eu tenho algumas dúvidas se ele deve estar aqui ou não, mas para já está cá. Pronto, isto o que é que eu estou a fazer? Estou só a dizer que quero funcionar com estes módulos, ele tem milhares de módulos. Nós fomos ao interface gráfico ver, vamos aqui, ports, ele tem um interface gráfico aqui, neste caso é o 8181. Eu vou fazer aqui Open in Browser. Atenção que este Open in Browser não vai abrir o certo. Vai abrir este endereço, mas isto não é este endereço. Cuidado aqui com esta password que ele depois... Isto é barra o i também. Voltas. Ele apagou-me isto. Isto é barra também user interface barra index. .html, HTML, acho que é só isto. Não, não é. Não é porque não é isto que aparece. Agora, sei lá, não me lembro. Não abri aqui, não me lembro qual é que é. Se não é isto, não me lembro qual é que é. Acho que leva ao ONUS antes, será? Aqui. Será isto? Ok? ONUS barra UI barra login, cá está ele. Isto é ONUS Rocks, a password, se não se mudarem. Login, e agora, parecido com o outro, estão a ver? Vamos guardar. É Rocks, está lá naquele readme do coisa. Estão a ver aqui, agora tem aplicações. Quais é que estão a ocorrer? Estas. Ok? Sendo que a nossa devia estar aqui. Não sei se a nossa está aqui. Não, não está aqui. Tem o user interface que nós estamos a ver. A que nós pusemos que é o OpenFlow. Não está aqui a nossa. Devia estar aqui a nossa. Não sei se a nossa é suposta aparecer aqui ou não. Topologia. Não tenho nada. Agora como é que eu me ligaria? Não tenho nada porque agora tinha que fazer o comando aqui. Agora tenho que ligar o mininet ao ONUS, que é aquele comando igual que eu fiz há bocado, todo, só que... Deixa eu ver se eu consigo fazer a partir daqui. Se eu consigo fazer um SSH para esta máquina, que é o 10.0.0... Como é que era isto? IP... ADDR... E agora tem isto ficou... E ainda por cima fiz isto mal, que isto ficou cá com uma data de coisas penduradas. Espera aí, tenho que fazer aqui o sudo mn -c para fazer clean a isto tudo. Está. Porque eu estava lá pendurado, porque eu matei o outro que estava a fazer SSH, mas aqui ficou pendurado
a ligação, isto com o Menchê limpa isto. Agora, eu não sei se eu consigo fazer SSH aqui de um terminal do host para aquilo. Sei que ao contrário dá, que já experimentei em casa, ou seja, que é o que é preciso, que é a máquina do Mininet consegue ligar-se a esta do controlador, neste porto. Agora, eu não sei se dentro do container consigo fazer SSH para aquilo, mas podemos experimentar. Vamos fazer outra vez, aqui, SSH, aqui podemos fazer isto também. Não, menos Y, para ver se até faz forwarding. Mininet, arroba. E agora, qual é que é o endereço da máquina virtual? É 10.025 10.025. Não vai dar, quase certeza. Era preciso que eu tivesse dentro daqui, não deve dar. Deve dar é da minha máquina é que dá, mas daqui não, porque tinha que ter o porto 22 aberto, que não está. Estão a ver? Aqui nestes portos tinha que estar o porto 22, que não está. É por isso que ele não consegue fazer daqui. Portanto, ele daqui não vai conseguir. Agora, da minha máquina devo conseguir. Também, portanto, posso fazer aqui menos Y net arroba, qual é que era? 10 0 2 5. Não, isto era de outra coisa. Deixa-me só ver se eu consigo pingar aqui a minha máquina. Eu fiz isto, mas foi com outra máquina virtual. E não estava assim, estava com o NAT só, acho eu. Também pode ser da network aqui do Mininet. Qual é que é o IP que eu tenho aqui? Mas não é mais rápido para vir aqui. Porque se eu fizer aqui um IP ADDR, vão aparecer uma data deles também. E aqui nos details é mais fácil. Isto também não é do home, tudo o que é rede é complicado. Nisto nem consigo abrir os details. TCP 10, 22, 125, 242. Aqui isto nem sequer é na mesma rede. Eu não sei se o gajo consegue. 10, 22, 125, 242. Tá, ele consegue. Portanto, ele vai conseguir ligar-se, ok? Qual é que é a solução que eu vou pôr lá? Também a minha ideia não era esta. Era fazer uma máquina virtual com o Mininet, com parte gráfica. Simples, só com um Ubuntu. Só tem o Mininet. Mas para vermos para vocês mexerem nos hosts, naquelas janelinhas dos hosts dentro da máquina virtual. Coisa. Então, mas se aqui não dá, não faz tudo mal. Vamos só fazer sudo mininet menos, aí agora é tudo aqui, menos topo 3, 2, não vamos pôr nada do X, vamos só ligá-lo ao controlador, menos controller, igual a remote, aí onde é que está o igual? Isto não tem o teclado português. Está aqui, igual a remote, vírgula, IP igual a o ping que eu acabei de fazer, 10, 22, 125, 242 e agora é port igual 6, como é que é? Este diz aqui, para lá. Este diz aqui é o 6653, é este aqui. 6653 6653. Deixa lá ver se isto. Ok, já está. Estão a ver? Adding controller, não se queixou. Portanto, não se queixou, conseguiu ligar-se. Se nós formos aqui fazer refresh, não temos devices ainda. Portanto, não sei onde é que ele se ligou. Não sei onde é que ele se ligou. Ele aqui. Não, é que eu já experimentei isto e eles aparecem aqui como outro.
Ele ali não se ligou ainda, não sei porquê. Espera lá, eu não sei se pus isto, se eu fiz isto tudo até ao fim. Não, já fiz tudo, isto já devia ter dado. Não sei o que é que se passou até agora, mas pronto. Estão aqui. Houve aqui um problema qualquer. Estão a ver aqui? Mas eles ligaram-se aqui, cá está. Estão a ver? Os switches ligaram-se ao controlador, que eles estão aqui. Estão a ver aqui? Só que agora aconteceu aqui um erro qualquer que eu acho que tem a ver com ser uma versão antiga do OpenVSwitch. Por isso é que não estava a acontecer em casa. Porque eu não estava a usar esta máquina virtual, estava a usar uma máquina virtual que tem um OpenVSwitch muito mais recente. E o ONUS também é mais recente do que o Floodlight. Estão a perceber? Portanto, a máquina mais recente dá-me warnings e problemas no Floodlight, a mais antiga é ao contrário. Aqui dá asneira. Ok? Eu vou pôr lá isto também, não vou dizer para fazerem aqui, porque pode haver alguém que já tinha começado a semana passada no outro. Façam como preferirem, vai dar ao mesmo. Não é muito diferente. Este tem cá a papinha toda, eu ainda não pus lá porque falta-me só pôr isto a fazer só de hub também. Para começarem do mesmo ponto, não é? Portanto, pôr isto só a fazer de hub. E criar a tal máquina virtual. Porque irem buscar a do Mininet para esta solução não é bom. É melhor usar uma nova, que já vai ter o OpenVSwitch mais novo. Então, eu vou experimentar tudo certinho. Estão a ver? É que ele está permanentemente aqui, estão a ver? Está sempre a ligar-se e a desligar-se. Porque há qualquer coisa que bate errado aqui nas features reply dele. E isto não estava a acontecer em casa. E a diferença é que eu em casa tinha experimentado. Ok? Bom fim de semana.